Olá, amores. E aí, vamos voltar? Certo? Vamos? Vamos embora? Meninas e meninas? Prontos? Livro de matemática na mão? Vamos lá, vamos embora. Página 88. Temos aí, ó, matemática. Página 88, certo? Comparação e equivalência de frações, né? Que é comparação? É eu comparar uma fração com a outra e saber qual das duas é a maior e qual, quando eu descobrir qual é a maior, consequentemente, eu vou descobrir que a outra é menor. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, nós temos três frações. 1/4, 2/4, 3/4. Tem aí na página 88 de vocês, tem aí uma historinha aí pequenininha, diz assim: Ana, Giana e Simone ganharam uma barra de chocolate do mesmo tamanho. Cada chocolate foi dividido em 4 partes iguais. Então, Ana ganhou uma, Simone e Giana do mesmo tamanho e as barras de chocolate vieram divididas em 4 partes iguais. Ana comeu 1/4 da barra de chocolate. Vou desenhar aqui para vocês. Ana dividiu em 4, não foi isso? Pronto. Ana comeu 1/4. Certo? Simone comeu 2/4 da barra de chocolate dela. Comeu 2/4. E Giane comeu 3/4, certo? E eu vou explicar a vocês por que 1/4, tá? 1/4, por que 1/4? Por que 1/4? Porque o inteiro foi dividido em 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é o denominador é em quantas vezes o inteiro foi dividido. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E o numerador, que é o número que fica em cima, é a parte que foi tirada, que foi pintada, que foi comida, que foi dada. Então, aqui, Ana só comeu uma parte do dela. Então, 1/4. Mesma coisa aqui. Foi dividido em 4 partes, 4, denominador, mas Simone comeu 2 partes, 2/4. Giane também dividiu em 4 partes, porém ela comeu 3 partes. 1, 2, 3, 3/4. Ó, 1, 2, 3, 4, 3, né? 1, 2, 3, 3/4. Ok? Explicado isso aí? Pronto. O que a gente pode observar aqui é o seguinte, é que desculpem, eu pensei aqui em outra coisa. Perdão. O que a gente observa nessas frações aqui, é que os denominadores são iguais. 4, 4, 4. Todos são iguais, né? Então, quando nós temos frações que os denominadores são iguais, tá bem? Ó, observe aí embaixo, aqui, ó, aqui na página 88, ó. Giane comeu a maior parte, né? E Ana comeu a menor, certo? Observem uma coisa. Observem uma coisa. Quando os denominadores são iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o numerador maior. Observem quem comeu mais foi quem? Giane. Ela comeu 3 partes. Então, isso quer dizer que, olha só, 1/4 é menor do que
2/4. E 2/4 é menor do que 3/4. O que quer me dizer também que 3/4 é maior que 2/4 e também 3/4 é maior do que 1/4. Certo, gente? Então, é nesse raciocínio aí, tá certo? Uma fração, quando as frações tiverem denominadores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o numerador maior. Beleza? Firme aí? Ótimo. Vamos para prosseguindo. E agora a gente vai ver quando os denominadores forem iguais, denominadores forem diferentes, tá? Agora, observem o seguinte. Nós temos aqui eu tenho 3/6 e aqui eu tenho 3/4, né? 5 ou 4/5 e 4/9. Aqui eu tenho uma situação diferente. Por quê? Aqui as minhas, os meus numeradores são iguais, porém os denominadores são diferentes. Numeradores iguais, denominadores diferentes. Quando isso acontece, certo? Quando isso acontece, tá, minha gente? Quando isso acontece, quando os numeradores forem iguais e os denominadores forem diferentes, a fração maior vai ser aquela que tiver o denominador menor, certo? Então, aqui, 3/6 é menor do que 3/4. Ou seja, 3/4 é maior do que 3/6. Por quê? Vamos prestar atenção aqui. Aqui, eu vou dividir. Aqui eu vou dividir em 6. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu puxar um pra cá. 6. E aqui, eu vou dividir em 4. É isso? Então, quem é a fração maior? Lógico que é aqui. Se eu tenho uma barra de chocolate, eu divido ela em 6 pedaços. Tenho 2 barras de chocolate. Eu divido ela. Uma eu divido em 6 pedaços e a outra eu divido em 4. Logicamente que quem for a fração maior vai ser aquela que foi dividida em menos partes. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Aqui, aqui os numeradores são iguais, tá vendo? Aqui é 1/2 e aqui 1/3, certo? Aqui nós temos um inteiro, que é um inteiro desse tamanho aqui. Eu peguei esse inteiro aqui e dividi em 2 partes, 2 partes. Peguei esse mesmo inteiro e dividi em 3 partes, né? Aqui eu tenho uma fração, certo? E aqui eu tenho outra. Quem é maior? 1/2 ou 1/3? 1/2, né? Olhando aqui, te vê que é 1/2. Então, quando os numeradores forem iguais, que é o caso que acontece aqui, quando os numeradores forem iguais, meus amores, os numeradores forem iguais, a fração maior vai ser aquele que tiver o denominador menor, tá? Não esqueçam disso aí, certo?
É uma dicasinha, não tem aí no livro de vocês, assim, bem explicadinho assim, mas aí tia tá explicando a vocês, tá certo? Então, quando os denominadores são, aliás, os numeradores são iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver denominador menor. Beleza? Sempre assim, tá? Então, o raciocínio é esse aí, gente. Aqui nós temos, ó, 4 quintos, 4 nonos, né? Quem vai ser a fração maior aqui? 4 quintos. Por quê? Porque, gente, ó, porque se eu pegar o mesmo exemplo dos inteiros que eu peguei, se eu pegar 2 barras de chocolate, uma barra eu dividi em 5 pedaços e a outra barra eu dividi em 9. Então, quem vai ser a fração maior? Os pedaços maior? A que eu dividi em 5 vezes, né? Do que a que eu dividi em 9, certo? Beleza? Então, aqui, ó, 4 quintos, ela é maior do que 4 nonos. Então, numeradores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o denominador menor. Ok? Certo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho 4 meios, 2 meios, não é isso? Quando os meus denominadores são iguais, ó, denominadores são iguais, certo? Olha aí, quando meus denominadores forem iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o denominador maior. Então, aqui, ó, já quando os meus numeradores forem iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o numerador menor. Então, aqui, ó, 2/6 é menor do que 2 quintos. Beleza? Então, basicamente... é isso aí. É só vocês memorizarem essa regrinha, tá certo, gente? Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui a gente vai precisar, acho que ainda para outras aulas, tá? Esse joguinho aqui que já tem, que é maravilhoso. Vou mostrar a vocês, ó. Joguinho aqui sobre noção de fração. É ótimo. Não é muito fácil de encontrar, não, mas naquela livraria modelo encontra, tá? Então, ele é ótimo para aprender sobre fração, tá certo? Mas aí tem muita coisa na internet que também pode ajudar vocês, tá? Então, pessoal, comparação de fração é essas duas regras. Denominadores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o numerador maior. Numeradores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o denominador menor, né? Certo? A fração maior vai ser aquela que tiver o denominador menor, beleza? Então, agora a gente vai ver sobre fração equivalente, certo? Como é que eu descubro que uma fração, ela é frações equivalentes? Eu tenho aqui uma fração 2 terços. E eu quero 5 frações equivalentes a 2 terços. É bem fácil, certo? Deixa eu fazer menor aqui. É bem fácil, tá? É só eu multiplicar essa fração aqui por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, por 5, né? Então, começar por 2. Então, aqui, ó. Agora é o seguinte, viu? O mesmo número que eu multiplicar o meu numerador, eu tenho que multiplicar o meu denominador, tá? Eu não posso multiplicar aqui por um número e aqui por outro, sempre pelo mesmo. Ó,
2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Multipliquei por 2, agora vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Agora vai ser por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Agora vai ser por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Agora vai ser por 6. Opa, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Então, todas essas frações aqui são equivalentes a 2 quartos. Quando eu uso o método de multiplicação. Mas se também tem duas formas de ver ter uma fração equivalente. No livro de vocês só está pedindo multiplicação, tá certo? Mas eu vou dar uma pausinha para vocês e vou também explicar a vocês como é que a gente acha uma fração equivalente por meio de divisão, tá? São duas formas. Ou eu acho a fração equivalente multiplicando, ou eu acho dividindo, tá bom? Se eu tiver essa fração aqui, ó. Certo? Do mesmo jeito, o número que eu dividi o meu numerador, eu tenho que dividir o denominador, tá certo? Então, aqui, 2 divide tanto 10 como divide 18, sem deixar resto. Então, 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. Como não tem nenhum número que possa dividir 5 e 2 e 9 ao mesmo tempo, sem deixar resto, então termina aqui. Então, a fração equivalente de 10 18avos através da divisão é 5 nonos. Beleza? Fácil isso aí. Fração equivalente é, ó, beleza. Super fácil, tá bom? Então, vamos lá. Tia vai explicar a vocês agora a tarefa de vocês. Fica na página 89 e a página 90. Olha aí, a tarefa de vocês hoje tá, ó, pouquinho a pouquinho, tá bom? Então, diz assim, circule a fração, a menor fração, depois representa em um desenho, tá certo? Aí você vai olhar aí qual é a menor fração, tá? Aqui no caso, eu vou fazer a letra A para vocês ver como é que eu vou fazer, tá bom? Olha só. Aí, na letra A, tá? Na letra A, tem o seguinte: circule a menor fração, depois represente com um desenho, tá certo? Então, aí nós temos 5 sétimos, 2 sétimos, 1 sétimo, 8 sétimos, 6 sétimos. Qual é a fração menor aí? Denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a fração menor vai ser aquela que tiver o numerador menor. Então, quem tem o numerador menor aí é 1 sétimo. E aqui eu vou desenhar essa fração aqui. Aqui embaixo, ó. 1 sétimo. Isso quer dizer que eu tenho que dividir o meu inteiro em 7 partes, certo? Então, eu vou desenhar aqui uma barrinha de chocolate, que é mais fácil, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 7, eu vou fazer 7. Ó, 1 sétimo. O inteiro dividi em 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E vou pintar apenas um. Por quê? Porque o denominador é quantas vezes eu dividi o inteiro e o numerador é quantas partes foi tirada ou pintada, certo? Então, essa é a letra A. Vocês podem responder a B, C e a D. Beleza? Agora, no segundo quesito, também vou responder para vocês
A letra A, tá? A letra A. Circule a menor fração e marque um X na maior, tá? Olha só. Aí nós temos todos os numeradores são iguais. Circule a menor e marque um X na maior. Presta atenção. Quando os numeradores são iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o denominador menor. Então, quem é aí que tem um denominador menor? Menor é o 2. Então, essa aqui é a maior. Se essa aqui é a maior, quem é a menor? A menor vai ser aquela que tiver o denominador maior. Quem tem um denominador maior aí? 9 oitavos. Então, aqui a gente vai circular. Certo, gente? Então, a letra A está respondida. Agora aqui vocês vão resolver a letra B, a letra C, aliás, terceiro, né? Letra A e B, certo? A e B, tá bom? E o quarto quesito vão responder. O quinto quesito vão responder também. O sexto, logicamente, na página 90, tá certo? Então, aqui, já respondi os primeiros, dá para vocês fazerem o restante sem problema nenhum, tá? Só é vocês prestarem bem atenção. Então, a tarefinha de matemática, página 89 e página 90. Beleza? Então, beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? E a Adriana tá com saudade de vocês. E que tudo passe e que a gente em breve volte a ter nas aulas presenciais. Certo, gente? Então, fica com Deus. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Beleza? E tá aqui para responder para vocês. Então, tchau, tchau, tchau. Fica com Deus.